Eu vou ler aqui para vocês um apanhado de uma pesquisa que eu fiz, contando a origem da prática da tatuagem. Então eu vou começar falando de tatuagem, depois eu falo de piercing. Vocês vão ver que tudo está envolvido. Enfim. Trata-se de um desenho permanente feito na pele humana, que tecnicamente é uma aplicação subcutânea obtida através da introdução de pigmentos por agulhas. Então essa é a definição técnica do que seja o tatu ou a tatuagem. Muito da controvérsia que há por trás desse procedimento deve-se ao fato de ser considerado irreversível. Se fosse um desenho qualquer que você pudesse tirar com água e sabão, não teria problema, mas o fato é que você conhece muita história de gente que se tatuou e se arrependeu. No meio artístico, então, está assim, ó. A pessoa fica apaixonada, aí tatua lá o nome do namorado, amor eterno, daqui a pouco desmancha. Aí não tem como apagar. Existem técnicas hoje para apagar, mas que não funcionam muito bem, sempre deixa a pele muito encardida. As pessoas são obrigadas a cobrir a tatuagem com outra tatuagem. Os que adotam, alegam que a sua motivação é ser uma obra de arte viva, fazendo de seu próprio corpo a tela sobre a qual esta arte é exibida em caráter permanente. Agora, o aspecto histórico. Há evidências arqueológicas de que tatuagens eram feitas no Egito entre 4.000 e 2.000 antes de Cristo. Tatuagens também eram feitas por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia. No ano de 787 d.C., a Igreja Católica proibiu a tatuagem na Europa por considerá-la uma prática demoníaca, classificando-a como vandalismo no próprio corpo, vilipendiando o templo do Espírito Santo. Pelo menos, esta foi a interpretação dada pelo Papa daquela época. Durante a chamada Santa Inquisição, a Igreja Católica perseguia, prendia e queimava na fogueira pessoas portadoras de cicatrizes, marcas de nascença, mancha na pele, eu estava frito, deformações físicas, desenho ou tatuagem, acusando-as de bruxaria e de pacto com o diabo. É claro que isso na época da Santa Inquisição, né? Ainda hoje, os reflexos dessa perseguição religiosa se revelam na discriminação social, onde o preconceito faz com que pessoas que se tatuam sejam vistas como nocivas à sociedade. No entanto, esse pensamento tem mudado nos últimos tempos. Quando hoje se vê pessoas de faixas etárias diferentes, de variadas profissões e classes sociais diversificadas, como artistas, designers, executivos, publicitários e cristãos sinceros, de todos os níveis, portando tatuagens. Eu mesmo conheço pastores que fizeram tatuagens depois de consagrados ao ministério. Não é o caso de alguém que se converte com tatuagem e não tem como remover. É alguém que, já servindo ao Senhor, resolveu fazer uma tatuagem. O termo tatuagem, do francês tatouage, do inglês tattoo, tem sua origem em línguas polinésias,
mais precisamente no idioma tahitiano. E vem da palavra tatal, que seria o som feito durante o procedimento, em que se utilizavam ossos finos como agulhas e uma espécie de martelinho para introduzir a tinta na pele. O termo tatu foi cunhado pelo capitão inglês James Cook, também descobridor do surf, que em 1769, ao chegar ao Tahiti, ficou admirado de ver a população local coberta de desenhos em vez de roupas. As imagens podiam significar status e poder, ou podiam marcar a passagem da infância para a maioridade, ou apenas narrar as histórias da família, do clã, da tribo. Com a circulação dos marinheiros ingleses, a tatuagem e a palavra tatu entraram em contato com diversas outras civilizações pelo mundo afora. Em 1879, o governo da Inglaterra adotou a tatuagem como uma forma de identificação de criminosos, fazendo com que, a partir daí, a tatuagem ganhasse uma conotação fora da lei no Ocidente. Em 1891, Samuel O'Reilly desenvolveu um aparelho elétrico para fazer tatuagens, aquela pistola que eles usam, né? Baseada em outro aparelho extremamente parecido, que havia sido criado e patenteado por ninguém menos que Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e cristão, muito temente a Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tatuagem foi utilizada por soldados e marinheiros que gravavam o nome da pessoa amada em seus corpos. Sabe-se também que civilizações pré-colombianas da América, como os maias, os astecas, tinham a prática de tatuar-se. No Japão feudal, criminosos eram marcados para que fossem identificados como maus elementos. Tempos depois, em meio a um forte clima de opressão dos governantes, organizações ostentavam tatuagens como símbolo de transgressão ao poder vigente. Assim, surgiu o famoso dragão da Yakuza, a máfia japonesa, imagem comum de muitas tatuagens no mundo. Com todo esse contexto histórico, a tatuagem tornou-se num símbolo de rebeldia e contracultura. Nos anos 80, por exemplo, esteve associada a movimentos como o punk, uma forma de expressar protesto social e anarquismo. Deixando de lado os preconceitos, os dados históricos, vamos ao que nos interessa. O que as Escrituras dizem? Seria errado se amanhã ou depois você chegasse aqui e me encontrasse exibindo uma baita de uma tatuagem? Eu pensei até em colocar o símbolo da reina nesse braço e no outro braço, Christus Victor. Eu estaria pecando contra o Espírito Santo? Isso seria uma afronta? Eu estaria, como dizia o Papa naquela época, vilipendiando o templo do Espírito Santo, profanando a santidade do meu corpo? Bem, deixando o achismo, preconceitos, história, eu quero saber o que a Bíblia diz, se é que diz. A passagem mais usada para combater o uso da tatuagem no meio cristão está em Levítico 19, verso 28. Não tirem conclusões precipitadas. Haverá momento em que você vai ter a impressão de que o bispo Hermes está apoiando. Haverá momentos em que você vai ter a impressão que o bispo Hermes está combatendo. Nenhuma coisa nem outra. Eu estou expondo o que diz a palavra, ok? Então, Levítico 19, 28 diz:
não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Para a maioria, isso aqui já resolve a questão. Pronto. Deus é contra a tatuagem. Porque ele deixou claro, não é para fazer nenhuma laceração no corpo, nenhum corte. E uma tatuagem implica nesse tipo de laceração. A carne é lacerada. Há cortes ali, há penetrações, agulha. Algo é imprimido no corpo. Então, de primeira mão, a conclusão que a gente chega é: a palavra de Deus é contrária ao uso da tatuagem. Mas será que o assunto se encerra aí? Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 18, verso 28, todos estamos familiarizados com esta passagem, uma das mais pregadas hoje em dia nas igrejas, que é aquela em que Elias desafia os profetas de Baal. E eles rogam a Baal para que, como resposta às suas preces, envie fogo do céu e consuma o holocausto. Mas Baal não os responde. E o que eles começam a fazer? Quem lembra? É o que vai dizer 1 Reis 18, 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então a palavra usada lá em Levítico, no hebraico, é a mesma palavra usada aqui em 1 Reis. Laceração. É o indivíduo se submeter a isso, a um flagelo, eu diria. Você está se flagelando, se cortando. Só que no caso dos profetas de Baal, a motivação não era artística. Eles não estavam ali, vamos fazer uma tatu aqui para agradar Baal. Não. Eles queriam impressionar o seu Deus, dizendo: aqui, Baal, nós estamos prontos a qualquer sacrifício, até cortar a nossa carne. Uma outra coisa que precisa ser observada, no mandamento que nós lemos antes desta passagem, é que Deus proíbe que se faça marcas no corpo pelos mortos. É isso que muita gente não percebe no texto. Eu vou ler novamente. Não fareis lacerações na vossa carne pelos... Você conhece hoje alguém que quando faz uma tatuagem o faça pelos mortos? Então a questão não é fazer uma tatuagem, a questão é a motivação. Nem pelos mortos e muito tampouco pelos deuses pagãos, pelos Baals da vida. Mas hoje, quando uma pessoa resolve tatuar-se, sua motivação, geralmente, é artística. É uma maneira de se expressar. E há muita gente que faz tatuagens com motivos bíblicos. Daqui a pouco vocês vão ver se é que a imagem aqui vai dar para você identificar. Pessoas que colocam versos bíblicos no pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aí, gente que manda desenhar o busto de um filho, do marido, da mãe, amor eterno, está fazendo isso pelos mortos? Porque nos costumes daquelas nações pagãs, esta era uma maneira de contactar os mortos. Era isso que Deus estava combatendo. É essa pretensão de contactar o mundo dos mortos. Isso é que está sendo proibido por Deus, não é a tatuagem em si. A segunda coisa importante que a gente tem que considerar é o contexto. Esse mandamento foi feito especificamente a Israel, um povo que vivia sob a égide da lei. Nós estamos sob a
graça. E se você quiser cumprir a lei tal qual aparece nas Escrituras Sagradas, você não pode, como disse Jesus, coar um mosquito e engolir camelos. Nesta mesma passagem, onde Deus proíbe que se faça tatuagens pelos mortos, ele também diz que nós não podemos usar roupas de tecidos diferentes. Você não poderia estar com uma calça de algodão e uma camisa de seda. Você sabia que a lei proibia isso? E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, como comer carne de porco. Os homens não poderiam aparar a barba? O cabelo dos homens, está nessa mesma passagem, não poderia ser arredondado atrás. Geralmente quando a gente manda cortar, né? Arredonda aqui atrás, faz aquele desenho. A lei não permitia. Então, ou vamos cumprir toda a lei, ou não. Ficar escolhendo, selecionando qual mandamento vamos cumprir, aí não, meu irmão. Ou tudo ou nada. Você vai insistir em viver debaixo da lei? E diz a Bíblia que para quem está debaixo da lei, se deixar de cumprir um único mandamento, é como se transgredisse da lei. Então, se é para cumprir, tem que cumprir tudo. Sábado, carne de porco, tudo isso. Se um filho responde mal ao pai, o pai tem que levá-lo à porta da cidade para ser apedrejado até a morte. Alguém está disposto a isso? Só a Rayane. Você quer mesmo viver debaixo da lei? Eu estou fora. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, o apóstolo São Paulo diz: desde agora, ninguém me inquiete, ou ninguém me moleste, porque trago no meu corpo, completem, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você sabia que esta palavra traduzida por marcas é a mesma palavra usada para tatuagem? Então o que Paulo quis dizer com eu trago no meu corpo as tatuagens do Senhor Jesus? Será que isso era literal? Se você encontrasse Paulo hoje, você o encontraria cheio de tatuagens espalhadas pelo corpo? Seria até bacana, né? Um Paulo todo esperto, e aí galera, beleza? Pô. Você imagina o Paulo assim? É claro que isso não é literal. Paulo está tomando como analogia. Mas por quê? Redobre a sua atenção. Porque naquela época, havia uma prática de se tatuar os servos. Quando um escravo fugia, e ele era recapturado, pela marca que ele trazia, se sabia a quem ele pertencia. É igual marcar boi, não se marca boi na fazenda? E se o boi foge, rapidinho eles encontram. E não adianta outro fazendeiro reclamá-lo, que a marca está ali. Não, esse boi é meu, ó a marca. Então o que Paulo está querendo dizer com esta palavra? Ele está se colocando numa posição de servo de Cristo. Ele está dizendo, eu trago no meu corpo marcas que me identificam como pertencente a Cristo. Não é literal, ele não tinha nenhuma tatuagem no corpo. Mas é aí que surge a questão. Se fosse uma prática pecaminosa, serviria como analogia para alguma coisa? Por exemplo, quando Paulo escolhe o casamento entre um homem e uma mulher como representação, como analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja, você não acha que ele escolheu bem? E se em vez de casamento, ele usasse como analogia a relação entre o homem e uma prostituta?
Se ele dissesse, assim como a prostituta, assim é a igreja com relação a Cristo, você ia dizer, peraí, esse Paulo está maluco. A igreja não é uma prostituta. A igreja é a noiva ou a esposa de Cristo, sem mácula, santa, perfeita. Então, na hora de escolher uma figura de linguagem como analogia, tinha que escolher algo que não maculasse, não passasse uma imagem errada. Logo, a conclusão a que eu chego é que, se tatuagem naquela época fosse algo que merecesse qualquer tipo de restrição, algo que desabonasse a conduta cristã, jamais Paulo a tomaria como analogia. Jamais ele diria, eu tenho no corpo a marca de Cristo. Se você pensa que se assustou, prepare para o que vem agora. Apocalipse 19:16. Você está assustado com Paulo tatuado? Então, imagine Jesus tatuado. Porque em Apocalipse 19:16 diz o texto, no manto e na sua coxa. Tem tradução aí que varia, porque alguns tradutores, com medo de que alguém tomasse isso para defender a prática da tatuagem, o que eles fizeram? Traduziram de maneira tal que pareça dizer que a inscrição Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaria sobre o manto. Mas o texto original diz exatamente isso. No manto e na sua coxa. Então são duas coisas. Tem escrito este nome, se referindo a Jesus na visão descrita por João em Apocalipse. Ele vê Jesus montado num cavalo, desfilando pelo céu vitoriosamente. É o que a gente chama aqui Christus Victor. Christus Victor é o nome que se dá a essa visão. É aquele que saiu vencendo e para vencer. E na sua coxa estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí? Já tem alguém aí pensando em fazer o mesmo, né? Gostei disso. Vou fazer o mesmo, Senhor dos Senhores, bem grandão assim. Mas é claro que isso aqui também não é literalmente. Apocalipse é um livro que lida com símbolos. E o que isso aqui representa? É aí que está o melhor. O que esta tatuagem que Jesus traz na coxa representa? Quem se tatuava naquela época não eram os senhores, não eram os reis, eram os servos. Tatuagem não era coisa para classe A, não, era coisa para escravo. Só que aqui Jesus subverte isso. Ele pega algo que identifica escravos para identificá-lo como Senhor. Porque a marca do senhorio de Cristo não é o domínio, é o serviço. Ele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, mas continua sendo servo. E será servo por toda a eternidade. Percebe a profundidade disso, gente? Ele não precisa deixar de ser servo para ser Senhor. Como muita gente pensa, né? Hoje eu estou ralando, hoje eu estou pagando o preço, mas amanhã, aleluia, hoje eu sou oprimido, mas amanhã eu vou ser o opressor. Hoje eles me pisam, mas amanhã quem pisa sou eu. Quem pensa assim não entendeu absolutamente nada de cristianismo. Hoje eu sou cauda, amanhã você cabeça. Larga disso, irmão. Esquece essa coisa de cabeça e cauda. Hoje nós somos chamados para ser coração.
Não é nem cabeça nem cauda, é coração. É para sermos segundo o coração de Deus. Você pode dizer amém? E se você é segundo o coração de Deus, quanto mais você sobe, mais você desce. Quanto mais Deus te exalta, mais você se humilha. Agora vamos falar dos piercings. Aí não. Tatuagem tudo bem. Mas piercing não. Aí a coisa pega. Imagina se a minha esposa resolve colocar um piercing no umbigo. Em Êxodo capítulo 21, dos 5 ao 6. A maioria das mulheres aqui usa, gente. O brinco é um piercing. Qualquer coisa que você use, que você tenha tido que perfurar seu corpo, é um piercing. Seja uma argola de javali aqui, ou seja um treco atravessado aqui, ou um aro desse tamanho aqui, que chega a pesar as orelhas, é piercing. É a mesma, é penduricalho, é a mesma coisa. Êxodo 21, dos 5 ao 6. Você vê como tudo está relacionado. Mas se aquele servo ou escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta e ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. No Israel daquela época, havia escravos, havia servos. Era uma prática, um costume de todos os povos da época. É claro que Deus sempre quis desfazer essa instituição chamada escravidão, mas não seria de uma hora para outra. Então o que Deus fez durante a gestão da lei? Atenuou ao máximo o sofrimento dos escravos. Não era como a gente via no Brasil há, sei lá, 150, 200 anos. O escravo era colocado no tronco, apanhava e tal. Não era assim, não. Entre os hebreus, o escravo era tratado como filho. E tem mais. Se o sujeito não tivesse filhos carnais, ele poderia deixar todo o seu patrimônio como herança para o escravo. Abraão considerou seriamente isso. Ele ia deixar tudo para um escravo. Até que foi salvo pelo gongo. Naquela época, de tempo em tempo, acontecia o que a Bíblia chama de, lá em Isaías, o ano aceitável ao Senhor. Você sabe o que é o ano aceitável ao Senhor? Era um tempo em que todos os escravos recebiam alforria. Todos eles passavam a desfrutar do direito à liberdade. Era chamado o ano do jubileu. Mas quando um escravo se apegava ao seu senhor, o amava, tinha prazer de servi-lo, o que o escravo fazia? Ele se recusava a gozar dessa alforria. E dizia: meu senhor, eu tenho tanto prazer em te servir, que eu decidi te servir para sempre. Aí o que o senhor fazia? O levava ao juiz e dizia: eu dei liberdade. Eu não estou transgredindo o mandamento do ano do jubileu, não. Ele está livre. Ele não quer ir embora. Aí o que se fazia? Furava-se a orelha daquele servo.
Toda vez que você visse um escravo usando um brinco, você sabia que a sua servidão era voluntária, que ele servia por amor. Então, dentro da simbologia do Velho Testamento, o uso de brincos caracteriza isso: servidão voluntária. Fazer do dever um prazer. Só que não termina aí. Olha o que Davi diz no Salmo de número 40, na primeira parte do verso 6 e depois na primeira parte do verso 8. E é interessante que Jesus, lá em Hebreus, toma para si esta passagem. Esta passagem é aplicada a Jesus. Portanto, Davi a proferiu profeticamente. Olha o que ele diz: sacrifício e holocausto não quiseste. Não faz sentido uma igreja hoje, em plena vigência da nova aliança, pregar sacrifício. Não entendeu bulufas do reino de Deus. Isso é mais do que claro. Sacrifícios e holocaustos não quiseste. Deus não está pedindo sacrifício. Sacrifício definitivo é o de Jesus na cruz. Mas as minhas orelhas furaste. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. O que Davi quis dizer com isso? A minha orelha furaste. Senhor, eu te sirvo, não é por dever. Apenas eu te sirvo por amor. Eu te sirvo por prazer. Eu sou escravo teu voluntário. Esse é o espírito da graça. Na graça, Jesus diz aos discípulos: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Então, na graça, ele nos dá alforria. Ninguém mais é servo, mas por amor, nós nos fazemos servos. Mesmo sendo filhos, mesmo sendo amigos, nós furamos a nossa orelha, simbolicamente. Isso aqui é símbolo, gente. Aí a gente incorre na mesma questão que eu abordei quando eu falei da tatuagem. Como é que você pegaria uma prática nociva, maligna, e a usaria como símbolo de uma coisa tão pura? Em Gênesis capítulo 24, verso 47, é o encontro de Isaac com Rebeca. Isaac, você sabe, né? Filho de Abraão. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. Hoje, quando um homem se compromete com uma mulher, que joia que ele usa? O que representa o compromisso entre um homem e uma mulher? Mas naquela época, era uma argola no nariz. Um dos piercings mais usados pelas meninas hoje. Usam por achar bonitinho e tal, mas naquela época, era quando você encontrasse uma moça com um pingente, com um piercing no nariz, você sabia, essa aí está comprometida. Foi a primeira coisa que Isaac fez. Mas que fica estranho, fica, né? Não, se for uma coisinha assim de leve e tal, aquela argolona parecendo um javali, imagina ela nervosa, né? Jesus! Olha o que diz Ezequiel 16, do 11 ao 12. Olha o que o próprio Deus está falando do seu povo. Deus apresenta a maneira como ele encontrou Israel, abordou Israel, a tomou como esposa. Olha que interessante. Também te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar ao pescoço. Se tudo isso aqui, gente, fosse pecado, Deus tomaria justo isso como analogia? Então por que uma mulher não pode se enfeitar, me diga?
Por que ela não pode colocar um colar, um brinco, um bracelete, uma pulseira, seja lá o que for? Se o próprio Deus diz que fez isso com o seu povo. E te pus um pendente no nariz. Quer dizer, agora você é minha. Está comprometida. Um piercing. E arrecadas nas orelhas. E uma linda coroa na cabeça. Então, olhem cá. Até aqui, nós vimos onde na Bíblia você encontra tanto tatuagem quanto piercing. Não dá para dizer que a Bíblia não fale dessas coisas. A questão sobre a qual eu quero me debruçar com vocês agora é se um cristão hoje deve usar tatuagens ou piercing. É correto? É errado? Isso vai desabonar o seu testemunho? Isso vai trazer algum tipo de escândalo? Primeiro, eu quero que você esteja ciente, plenamente ciente, de que isso é exclusivamente da sua alçada. Não é o pastor que vai dizer se você deve ou não colocar um piercing, deve ou não se tatuar. Se você tem a consciência iluminada pelo Espírito Santo, é Ele quem vai te conduzir a tomar a decisão certa. No caso de filhos que estão debaixo da autoridade dos pais, um filho jamais deveria dar um passo como este, sem que tivesse a chancela, a permissão dos seus pais. Caso contrário, ele está se rebelando. Se ele for maior de idade, trabalha, tem sua própria vida, ok. Mas se ele está debaixo do teto de papai, mamãe, pede bênção para dormir, ele não pode se rebelar. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito: minha casa, minhas regras. Enquanto estiver aqui, não. Até minha filha só colocou brincos quando eu permiti, eu e minha mulher. Meu filho, quando quis furar a orelha, colocar brinco, ele cortou um dobrado para convencer. Aliás, a Tânia não foi convencida até hoje, mas cortou um dobrado. Aí quando ele me convenceu, ele disse: pô, pai, conversa com a minha mãe. Pai, conversa com a minha mãe, não tem nada a ver, pai, não tem nada a ver. Calma, calma, que sua mãe tem que ser devagar. Mas enquanto a mãe não permitiu, não. Porque a preocupação dos pais não é só com o bem-estar do filho, mas com aquilo que poderá ser dito, a repercussão que terá. Se fosse há 20 anos, eu jamais teria permitido. Porque essa questão cultural muda com o tempo, gente. Muda com o tempo. Houve uma época que, se um homem colocasse um brinco, imediatamente ele era taxado de homossexual. Hoje, os homens usam, não é um não, são dois. E argola. E nem por isso significa que sejam homossexuais. Aqui tem um homem todo tatuado, os braços cobertos de tatuagem. Desse lado, o mesmo homem veste um guarda-pó de médico. Não devemos julgar ninguém pela aparência. E nem cultivar qualquer tipo de preconceito. Se chega na igreja uma pessoa coberta de tatuagem, tem que ser recebida com o mesmo calor humano, com o mesmo carinho, como se fosse qualquer outra pessoa. O fato da pessoa estar tatuada não significa absolutamente nada com respeito ao seu caráter. Você vai encontrar no presídio bandidos tatuados e outros sem um arranhão no corpo, e tão bandido quanto. Você vai encontrar entre engenheiros, médicos, advogados, uns tatuados, outros não. É isso que mede a competência deles? Alguns pecam pelo excesso, dá para ver daí? Esse sujeito aqui parece até um porco-espinho. E o que acontece?
por conta do excesso de uma meia dúzia, todo mundo paga. Aí você vê na televisão uma bizarrice dessa, você já deve ter visto, o cara implanta até chifre. Coisa horrível. Parece que tem prazer de deformar a obra feita por Deus. E, gente, Deus caprichou quando nos fez. Caprichou, não precisa de nada. Você é bonito como você é. Mas a pessoa vai lá e deforma, bota chifre e enche a cara de tudo que não presta. Aí você leva um choque e diz, isso aí é coisa do cão. Aí daqui a pouco vem o seu filho e diz, pai, posso colocar um piercing? Sangue de Jesus tem poder. Porque você lembra daquele que excedeu o bom senso. Mas você também conhece muita gente gordinha. Umas por comer em excesso, outras por uma questão de saúde, uma questão de funcionamento de glândulas, de hormônios, enfim. Por causa disso você para de comer? Você conhece alguém que não come porque não quer ficar gordo? Então, da mesma maneira, você vai encontrar, tanto no que tange a tatuagem, quanto o que tange a piercing, gente que busca um equilíbrio. A pessoa pode colocar uma tatuagem no braço de bom gosto, o busto de um filho, um nome, um versículo bíblico, e aquilo ficar por isso mesmo. Ou se a pessoa quiser, ela resolve fazer do corpo uma tela de pintura. O apóstolo Paulo diz que tudo quanto fizermos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Nesse qualquer outra coisa, meu irmão, entra inclusive isso. Façais para a glória de Deus. O que glorifica a Deus? O excesso ou o equilíbrio? Equilíbrio. Maquiagem. Você quer se maquiar, ficar bonita para o seu marido ou no seu trabalho? Enfim, é um direito seu. Uma coisa é você se maquiar com bom gosto, com sobriedade. Outra coisa é você virar uma árvore de Natal ambulante. Por onde passa, chama atenção. Meu Deus do céu, essa mulher não tem espelho, não é possível uma coisa dessa. Porque a pessoa excedeu. Gálatas capítulo 2, verso 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2, 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Quem é que merece ser chamado falso irmão? Na nossa sociedade preconceituosa, a gente vai chamar falso irmão aquele irmãozinho tatuado. Ih, rapaz, isso ali está fingindo que é crente, olha a cara dele. Ele é um falso irmão. Mas olha o que Paulo chama de falso irmão. Que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aquela igreja, na cidade da Galácia, estava dando uma dor de cabeça danada a Paulo. Por quê? Por causa do legalismo. Gente que se acha no direito de meter o bedelho onde não é chamado, de querer submeter as pessoas ao seu gosto particular na marra. Eu ouvi isso dos lábios do meu velho pai e nunca mais esqueci. Ele me diz, filho, toda vez que você vir um pregador obcecado com essa questão de santidade, que não fale em outra coisa que não seja santidade, barba de molho nele, está escondendo alguma coisa. É fachada. É cortina de fumaça. E eu tive algumas experiências com gente assim. Eu conheci homens que ficavam na porta da igreja com uma serrinha na mão e uma fita métrica para medir o comprimento das saias das irmãs e o comprimento do salto. Se excedesse, ele serrava o salto delas ali mesmo. Parece exagero, mas não é.
Eu estou dizendo porque eu fui convidado para passar dias na igreja que esse moço pastoreava, dormi lá várias noites, ia para o monte orar com ele, e eu fiquei escandalizado. Falei, Jesus, não é possível uma coisa dessa. Em pleno século XX, na época, né? Século XX. Com isso, depois nós descobrimos que ele tinha alguns casos extraconjugais dentro da igreja. Várias amantes. Ainda se defendeu. No dia que reuniu o ministério para discipliná-lo, ele se defendeu. Para ele não estava errado. Quer dizer, ele podia lá serrar o salto das irmãs e ao mesmo tempo ter caso com elas. Então, por trás daquele discurso de santidade excessiva, havia era muita tara. Estão rindo, é? Está assim de tarado vestido de santarrão. Quero distância de gente assim, misericórdia. Paulo então diz que por causa desses falsos irmãos que se intrometem, que ficam espiando a nossa liberdade, que se sentem incomodados com a nossa liberdade e procuram restringi-la de qualquer maneira. Pois olha o que ele vai dizer em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Depois que você experimenta a liberdade que há em Cristo, você nunca mais volta para dentro da gaiola. Depois que você experimenta o que é a graça, você não quer mais viver debaixo da lei. E não é graça como sendo licença para pecar, coisa nenhuma, meu irmão. Quem vive em santidade é quem vive na dependência da graça. Não adianta você ter um cabelão lá no joelho e uma língua lá no chão. Não adianta você ter um ar de santidade e um coração cheio de mágoa, desejando a destruição e morte de todo mundo. Não adianta nada disso. A Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso que eu não julgo ninguém pela aparência. Então fica firme nessa liberdade. Você não quer usar? Alguém está te obrigando? Você, minha irmã, não se sente bem de calça comprida? Beleza, maravilha. Eu respeito muito a sua decisão de só usar saia. Maravilha, faz parte da liberdade que Cristo te deu. Mas não use isso para condenar aquela irmãzinha que usa calça, ou bermuda, ou seja lá o que for. Isso não te dá o direito. Você tem liberdade de usar sua saia, ela tem liberdade de usar a calça dela. Você prefere não usar joias? Maravilha, parabéns. Desde que não julgue aquela que use. E nem a que usa tem o direito de julgar aquela que não usa. Deus trata com cada um de maneira personalizada. Deus sabe onde está o seu coração. Pode ser que Deus peça a você que abandone certa prática e nunca peça ao vizinho que faça o mesmo, porque no seu caso, o seu coração está naquilo. Aí Deus diz, não faça mais. Mas Senhor, por que comigo e com ela não? Porque o coração dela não está nisso, o seu está. Em Gálatas 5:3, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Fura minha orelha, Senhor. Eu quero servir ao meu irmão, não porque ele esteja se aproveitando da minha fraqueza para me impor o que ele pensa. Não, eu quero servi-lo por amor. Eu não vou usar da liberdade que eu tenho como pretexto para viver da maneira como eu quero. E eu vou te dizer mais. Há coisas das quais eu me privo, mesmo sabendo não ser pecado, porque eu não quero causar escândalo. Há consciências que são mais fracas, há pessoas que se escandalizam com qualquer bobagem. Então, para que a minha vida não seja uma pedra de tropeço, eu me abstenho.
Fala, não, ok, eu sei que não tem nada demais, mas isso eu não vou fazer. Agora, com o tempo, as coisas vão se aprimorando. Se você chegasse há 20 anos aqui e me encontrasse pregando como eu estou aqui agora, o que você pensaria? E tem alguma coisa demais aqui? Eu já vi testemunho de um pastor que chegou para pregar numa igreja dessa bem legalista, e os presbíteros o cercaram na entrada e disseram, aqui o senhor não prega sem terno, não. Nossa doutrina não permite. Só trata de arrumar um terno. Aí ele pediu um terno emprestado, alguém, me empresta aí, irmão, senão eu não vou pregar. Pegou o terno. Quando ele assumiu o microfone, a paz do senhor, irmão, a paz do senhor. Aí ele pegou o terno, colocou assim na cadeira e diz, prega. Aí todo mundo estranhando, eu estou esperando o meu paletó pregar. Aliás, meu não, peguei emprestado. Faz sentido? Então tem coisa que evolui com o tempo. Com o tempo. Eu já pensei em criar aqui na igreja o culto das bermudas. Mas aí para não escandalizar os mais fracos, deixa para lá. Não estão preparados ainda não. Dá mais 20 anos. 1 Coríntios 10, 23. Então, 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, se você pergunta, bispo, eu posso fazer uma tatuagem? Eu vou dizer, pode. Essa resposta eu tenho. Agora, se você me perguntar, bispo, eu devo fazer uma tatuagem? Essa resposta eu não tenho. Essa só quem pode dar é você. Só quem sabe o que lhe convém a você. Então eu estou vendo aqui o Jorge. Jorge é professor. Funcionalismo público, né, Jorge? Eu não sei como é que eles lidam com essa questão. Não sei, cada empresa, cada repartição lida de uma maneira diferente. Então, digamos que você já tenha percebido lá um preconceito com quem usa tatuagem. Você viu um colega seu sendo demitido porque eles acharam que um homem tatuado seria um mau exemplo para as crianças. Você está com vontade de fazer uma tatuagem e sabe que não é pecado, mas aí você pensa, não convém. Isso vai me trazer problema. Se eu sou mandado embora, e aí, como é que eu faço? Eu preciso trabalhar. Então, já que não convém, eu posso, mas não devo. Entende o que eu estou dizendo? Isso serve, não é só para tatuagem, para piercing, não, para qualquer outra coisa. Muita coisa você pode, mas não deve. Depende do contexto, depende das circunstâncias, depende do lugar onde você trabalha, estuda, dos relacionamentos. Ainda há muito preconceito, gente. Em Romanos 14, do 22 ao 23, São Paulo diz, tens tu fé? Ok. Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Eu não posso julgar a sua fé. A sua relação com Deus está fora da minha jurisdição. Eu não posso julgar. Eu não sei a maneira como Deus trata com você. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Minha consciência está tranquila. Eu cheguei à conclusão de que convém. Eu não vou sofrer nenhuma retaliação por causa disso. Não vai prejudicar o meu testemunho. Não vai prejudicar o meu relacionamento em casa com os meus pais, com a minha mulher, com os meus filhos. Ok, então eu vou fazer. E depois que eu fizer, eu não vou perder 1 minuto de sono com a consciência pesada. Eu não posso me condenar naquilo que eu aprovei. E em se tratando de tatuagem, meu irmão, é para sempre. Um piercing
Você furou lá o umbigo, meteu o piercing, daqui a pouco achou que, pô, não está legal, não pega bem, ou sei lá, vão me olhar atravessado, não estou me sentindo bem com isso aqui. Tirou, daqui a pouco o buraco fecha, meu irmão, cicatriza. Agora, tatuagem, e se ficar num lugar exposto, que todo mundo está vendo, já era. Então é melhor pensar direitinho antes de fazer. Agora, se fez, você não pode ficar se condenando. Está feito. Em Romanos 14, do 22 ao 23, então agora é a segunda parte, é o verso 23, olha o que ele diz. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Paulo está tratando de questões dietéticas, de comida, não está falando de tatuagem nem de piercing, mas não deixa de ser uma questão de cunho cultural. Havia um debate entre os crentes da cidade de Corinto. E aí, a gente tem que adotar a dieta judaica? A gente tem que se abster de carne de porco e de tantas outras coisas, carne com sangue, etc e tal? Aí Paulo diz, vamos fazer o seguinte, se está na dúvida, não faça. Rolou uma dúvida, cai fora. Porque depois que você fizer, essa dúvida vai te condenar, vai tirar teu sono, vai te perturbar. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Então não faça. Porque não é por fé. E o que não é por fé é pecado. Agora, tenha certeza, o Espírito Santo não está te incomodando com respeito a isso. Então, meu irmão, você também não deve se condenar. João disse, o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Resolveu deixar o cabelo crescer. Eu tenho um pastor amigo meu, essa semana eu debati com ele. Eu fiquei tão decepcionado. Assim que eu ouvi, eu disse, puxa, cadê as madeixas, rapaz? Ele custou anos para deixar o cabelo crescer. Eu via pelo Facebook as fotos dele, me batia aquela inveja santa. Ah, meu Deus, queria tanto deixar os meus crescerem. É um sonho de consumo meu, deixar os cabelos crescerem. Mas minha mulher ciumenta, não deixa. Brincadeira. Mas eu não tenho paciência para deixar crescer. Na metade do caminho ele começa a ficar espalhafatoso, arranca essa porcaria. E ele conseguiu. Aí quando eu chego lá, cadê o cabelo, homem? Enjoei, tá. Puxa. Mas se for para deixar crescer e aquilo ficar te incomodando, não deixe. Se for para raspar, pense bem antes de raspar. A peruca está pela hora da morte. Na dúvida, não faça. E não é só em se tratando de tatuagem e piercing, não, de qualquer coisa. Eu termino com uma advertência feita por Jesus. Se você pretende construir uma torre, antes de lançar o primeiro tijolo, calcule o custo. Tem como arcar com esse custo? Vai colocar uma tatuagem, você sabe quanto preconceito você vai sofrer? Você sabe quantas portas vão se fechar por conta dessa tatuagem? Então pense, você está disposto a arcar com esse custo? Você acha que vai valer a pena? Você vai carregar isso para sempre. Vale? Pense 2 vezes, aliás 2 não, pense 1000 vezes. Porque cada decisão que a gente toma na vida, seja de que natureza for, traz consigo um custo a pagar. Se não está disposto a pagar, meu irmão, cai fora. Não faça nada do que você tenha que se arrepender o resto da sua vida. É tão simples, peça a direção a Deus. Senhor, tudo bem? O senhor acha que convém? Que lícito a tua palavra diz que é, mas convém? Vai prejudicar o meu testemunho? A minha relação com o Senhor, eu sei que não prejudica. Não é com isso que eu estou preocupado. Porque a minha relação com o Senhor não tem nada a ver com tatuagem. Eu quero saber se isso vai atrapalhar o meu testemunho público. Se isso vai ser tropeço na vida de alguém. Se for, Senhor, eu vou morrer querendo, mas não vou fazer.
eu vou abrir mão de algo que eu desejo, por amor a ti e aos meus irmãos.